Boa tarde! E nós vamos conversar hoje sobre a mini-era glacial. Esse assunto já tem 2 lives que eu vou colocar aqui embaixo, na descrição do vídeo, e vocês vão entender melhor o momento em que nós estamos passando, para entender os movimentos que aconteceram no cosmos, na Terra, nos tremores de terra, no vulcanismo. Nós conversamos com Teodoro Gimenez, que hoje vai nos explicar sobre as correntes oceânicas e esse intrincado movimento. Vou liberar o microfone dele aqui. Olá, Teodoro. Nós vamos conversar hoje sobre esse intrincado movimento das correntes oceânicas que nos levam a crer que a mini-era glacial se aproxima e rapidamente. Seja muito bem-vindo, Teodoro. Sejam muito bem-vindos todos vocês para que a gente converse hoje sobre a mini-era glacial. Com você. Olá a todos. Vocês estão vendo aí parte da corrente oceânica, que é uma das causas, um dos instrumentos principais do clima e de como isso nos mostra os ciclos entre aquecimento e glaciação. Só para lembrar. Deixa eu só entender aqui, que eu estou vendo esse gráfico agora na tela, né? Então, são as fitas oceânicas, ou seja, são o movimento das correntes, é isso? O vermelho é quente, o azul é frio. Como que isso funciona? Só para eu entender esse primeiro gráfico. Esse primeiro gráfico é só para mostrar, em parte, porque essa fita que está em vermelho e azul é o que você falou. A parte em vermelho é a parte quente, é a parte que fica mais na superfície, a que tem menos salinidade. E a parte em azul é quando a corrente se aprofunda, tem mais salinidade. Por isso é que também se chama corrente termoalina. Para entender isso... Termoalina, entendi. É como se a água ficasse mais pesada, é isso? Com mais sal e aí desce, é mais ou menos esse o princípio? Termoalina vem do grego, que quer dizer exatamente isso. Termo de temperatura quente e alina de sal. Por isso que é termoalina. Agora, para entender isso, na época atual, nós precisamos verificar o que aconteceu na história geológica da Terra. E para isso, nós temos aqui um gráfico que tem um nome esquisito, cronoestratigrafia do Quaternário. O que significa isso? Na realidade, junto com esse gráfico, eu deveria colocar o pedaço de gelo onde a gente verifica quais são os isótopos que estão nas diversas eras, e também deveria colocar um gráfico com os sedimentos oceânicos, além de um gráfico de o que aconteceu na Terra do ponto de vista magnético. Essa recombinação de conhecimentos é que nos leva a este gráfico. E por que do Quaternário? Porque o Quaternário é a última era geológica na qual a gente está, e nós estamos mostrando aqui que a melhor visualização em relação ao tempo é essa cronoestratigrafia que nos diz que o Quaternário começou mais ou menos a 1,8 bilhões de anos. Se você pesquisar na internet, em qualquer lugar, você vai encontrar muita diferença em realidade em quando começou. Mas esta recombinação científica é que nos diz que realmente temos que esta era quaternária, dentro da qual nós estamos, no que nós chamamos de Holoceno, começou nessa época. E para isso, nós temos aqui do lado esquerdo o que seria uma escala paleomagnética, ou seja, uma escala magnética da Terra que geologicamente a gente foi verificando em relação
a estratificação das rochas, onde ficam gravadas ao longo do tempo o comportamento magnético da Terra. Deixa eu ver se eu consegui entender. A questão magnética gravada é porque quando solidifica a rocha, os íons estão apontados, é isso? Você vê o caminho magnético que aconteceu? Realmente, esse gráfico deve ser muito importante, mas eu estou tentando aqui entender para perceber o momento em que nós estamos vivendo. Como funciona, e eu sei que pelas lives anteriores, o comportamento magnético que a Terra possui nesse bailar do tecido cósmico, como você explicou a equação de Einstein, dessa deformação do espaço-tempo, essas alterações magnéticas, elas são muito importantes para que a gente compreenda a chegada da mini-era glacial. E isso fica marcado nas rochas. Você poderia me explicar melhor? Sim, exato. É por isso que é uma recombinação de gráficos, esse aqui. O que fica gravado nas rochas não é a pedra, é claro, são os componentes metálicos que ficam com a sua orientação de acordo com os tempos magnéticos em que a Terra vai passando. É fácil entender se consideramos que os polos magnéticos da Terra foram se modificando ao longo do tempo, o sul-norte, o norte-sul, e nós estamos num momento em que fazem 780 mil anos que houve a última alteração dos polos magnéticos. Isso fica gravado nas pedras e, ultimamente, também fica gravado nas cerâmicas que a gente fica verificando ao longo do tempo. Então, o que estou dizendo é, essa questão magnética está nos indicando que momento magnético estamos vivendo e qual é a influência que nós temos no sistema Terra, também do ponto de vista climático. Então, existe uma alteração magnética que nós já vimos nas lives anteriores, acontecendo nesse momento, devido à menor atividade solar e uma mudança e uma chegada de raios cósmicos vindo de todas as direções e frequências luminosas, elas entram agora na Terra, e isso também, pelo que você está mostrando, aconteceu em outros momentos, porque não e até o mapa de Piri-Reis mostra que tinha lugares onde não tinha gelo e hoje tem, então mostra que houve outras eras glaciais, como a gente vai enfrentar. É isso? Exatamente. Nós vamos ver que há sempre um ciclo quente e um ciclo frio, um ciclo quente e um ciclo frio. É o que nós vamos verificar. Agora, essa questão magnética, que tem a ver com a magnetosfera e principalmente com a ionosfera, que é o limite inferior da magnetosfera, é muito alterada pela entrada dos raios cósmicos galácticos que nós falamos nas lives anteriores. Isso também se manifesta na ressonância de Schumann, que na próxima live nós vamos ver a importância disso para o sistema Terra. Nós temos que medir exatamente qual é a atividade em Gauss, não somente da magnetosfera, mas também da ressonância de Schumann, o que vai nos levar a um ponto de inflexão em relação ao próprio clima. Ok, então, voltando a esse gráfico, porque assim, olhando assim me apavora, que eu não estou entendendo, mas vamos lá. Existe, então, nós estamos nesse período quaternário e mostra aí uma escala dos isótopos. Como isso funciona? São o que restou no gelo, na pesquisa, e a gente sabe que houve, então, uma chegada, uma maior concentração de outros elementos. Como isso funciona? O que nós temos na verificação dos cilindros de gelo que são extraídos da Antártida e do Ártico, são cilindros que chegam a 150 metros de profundidade para verificar as eras anteriores. O que existe, de acordo com a datação
não é somente a datação carbono, que a datação carbono, depois de muito tempo, de mais de 50 mil anos, ela não é tão precisa. Existem outras datações que nós utilizamos através da verificação dos núcleos dos elementos químicos. O que nós estamos mostrando aqui, nessa escala isotópica, é a variação isotópica do oxigênio ao longo do tempo. E isso nos leva até o início da era quaternária. Há sempre uma variação isotópica do oxigênio. Isso não somente nos leva ao passado, mas também ao que vai acontecer no futuro imediato. Entendi. Isto, então, é uma assinatura dos isótopos de hidrogênio, é isso? Oxigênio. É uma assinatura dos isótopos de oxigênio que mostram uma diferentes concentrações na superfície do gelo, que isso fica ali congelado, fica fossilizado, vamos dizer assim, e que nos faz perceber qual é o caminho que nos leva ou nos levou nas trajetórias das eras, inclusive as últimas eras glaciais. E como esse gráfico mostra que agora está chegando essa mini era, que é a nossa maior preocupação, né? Além de comprar roupa, né, claro, de outras providências, como é que vai ter água, porque a água congela, como que a gente sabe que está na hora que o alarme da Terra acionou, como nós vimos nas lives anteriores, em relação ao vulcanismo, que o alarme da Terra já soou? Bom, eu vou mostrar isso nas próximas diapositivas. O que estou mostrando aqui é como é que a ciência mergulha no passado para tentar entender as eras geológicas e o clima concomitantemente. Certo. Agora, então, nós vamos continuar um pouquinho em relação a esse gráfico. Nós estamos falando do Pleistoceno, não é isso? O Pleistoceno, se você verificar na internet, vão dizer que é 2,5 milhões de anos, e nós, ou 2 ou 2,2. O que nós estamos mostrando com mais certeza é que começou há 1,8 milhões de anos e que termina justamente no período atual, ou seja, nesse Holoceno. O Holoceno é o período no qual nós estamos vivendo como parte do Quaternário. Este Holoceno começou depois da última glaciação, em que a ciência nos diz que foi em torno de 10 mil antes de Cristo, ou seja, fazem uns 12 mil anos. Isso, essa informação que você está dizendo, então, em cerca de 12 mil anos, que é mostrada pelo arquivo em gelo que existe hoje, que a gente investiga, ela realmente coincide com o mapa de Piri Reis. Não é? É, exatamente. Que interessante, a história, a geografia e a pesquisa no gelo mostra para a gente que houve sim uma glaciação na mesma faixa de tempo. E o que indica que isso está se aproximando novamente? Nós vamos falar disso, mas o que você falou, o que eu acho fascinante é o que eu considero a história comparada e a ciência comparada, que é o que nós estamos fazendo. Nesse gráfico, nós estamos utilizando a ciência comparada de várias áreas da ciência. E por isso que se chama cronoestratigrafia. O que é importante entender agora nesse gráfico é que na última glaciação que nós tivemos, no início do Holoceno, o gelo se estendeu na forma de glaciares sobre mais de 1/4 parte da superfície terrestre, chegando até o paralelo 40, bem abaixo do paralelo
dos polos. E essas condições, aqui é que nós entramos na fita de transporte marítimo. Essas condições podem ser explicadas com base na oscilação do Atlântico Norte, principalmente. E se considerarmos que houve um período medieval quente, com um período dominado por fases essencialmente positivas dessa oscilação do Atlântico Norte. E na pequena... Desculpa. Deixa eu completar. Uhum. E na pequena idade de gelo, houve uma predominância dessa oscilação do Atlântico Norte para o lado negativo. Desculpa, não consegui entender nada. Eu travei aqui. Queria que você me explicasse melhor. Eu vou colocar a tela para nós dois, talvez vocês me explicando melhor para eu entender. Nós tivemos, então, há 10 mil anos antes de Cristo, assinalado no gelo, uma última era glacial. Essa era glacial, ela provocou glaciares em paralelo, abaixo do paralelo 40, é isso? Exato. Isso. E o que leva a isso, a essas diferentes correntes marítimas? Essa parte aí eu não entendi muito bem. Bom, para analisar o clima, chegou-se à conclusão de que é importante verificar a oscilação do Atlântico Norte nessa parte do planeta. Essa oscilação do Atlântico Norte é que nos leva a considerar se essa oscilação de temperatura estava mais para cima, ela levou a um período medieval quente. E na mini era de gelo, que é considerada na época do mínimo de Maunder, teve uma predominância dessa oscilação em temperatura do Atlântico Norte para o lado negativo. É isso. Nossa, que hoje a live tá difícil aqui para mim. Mas vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi. Então, na Idade Média, nós estamos falando do ano 1000, mais ou menos, aqueceu. É isso? Aqueceu. Na Idade Média, nós estamos falando basicamente do século XV e XVI. Tá, então mais avançado ainda. Então nós estamos falando em torno de 1500 esquenta, e depois em 1600 com a menor atividade solar, para quem entrou na live agora. Então nós estamos, na live anterior a gente falou sobre a atividade solar, que ela diminuiu praticamente no ano de 1600, 1640. Essa menor atividade solar levou um resfriamento e morte por fome nas populações do mundo. No exato momento em que você está me explicando, então, essa glaciação de 10 mil anos atrás, que fez glaciares, fez uma mudança e é analisado o Atlântico Norte. Gente, me perdi, socorro. Você não pode, assim, tentar resumir para eu entender o meu próximo passo? Porque o pânico aqui é esse. Quando que chega? Quais são os alarmes da Terra, certo? Mas dá uma explicadinha. É muito simples. Eu estou falando que, por causa da corrente da fita oceânica que passa pelo Atlântico Norte, e é quando a área quente se transforma em área fria, em corrente fria, é por isso que é importante o Atlântico Norte. O que eu estou dizendo é que a modificação na temperatura do Atlântico Norte, que seria nas águas do Atlântico Norte, mostram eventualmente ou uma era quente ou uma era fria, de acordo com essa temperatura. É isso que estou falando. Eu vou colocar aqui no gráfico. Você pode voltar àquela fita para eu entender melhor? Aquele onde tem as fitas? Isso, esse aí. Então, no norte, a gente está falando, então, que você pode explicar de novo essa modificação de corrente ar quente, água quente e água fria, ela faz uma modificação importante no clima, é isso? O que estou falando agora. Eu vou mostrar isso com outro gráfico mais detalhado, mas nesse gráfico, essa corrente quente da
fita transportadora da corrente marítima, quando chega aqui no Atlântico Norte, ela mergulha. É nesse ponto que acontece uma modificação na corrente marítima. Ela mergulha e se torna uma corrente de água fria. É isso que estou dizendo. Então, é importante verificar esse ponto de inflexão. Por isso que eu me refiro ao Atlântico Norte. Entendi agora. Porque essa própria água mais quente, ela faz com que a vida no velho continente, ela seja mais habitável do que do outro lado, que a água é mais fria, é isso? É o que estou falando. Entendi. Então, as eras quentes e frias têm uma retroalimentação pela fita transportadora marítima ou oceânica. É por isso que eu falei, olha só, a Idade Média, nós olhamos principalmente na Europa, não é isso? Como certo. parte da história. Então, essa corrente, quando passando por aqui de forma mais quente, estabeleceu na Idade Média um período mais quente, mas quando essa corrente começou a esfriar mais, também estabeleceu uma idade do gelo, uma mini era do gelo, que foi o mínimo de Maunder. E tudo isso aconteceu devido a esse ponto de inflexão, que pode ter ficado mais para baixo ou mais para cima. Isso influencia o clima, principalmente nessa área da Europa, mas nós vamos ver que também influencia muito fortemente o clima no Canadá e nos Estados Unidos. E vamos ver como é que a corrente se transforma nesse ponto, não somente influenciando os climas, mas o que pode acontecer com o resto do sistema Terra. É isso. Podemos ir direto para esse assunto, porque eu estou achando isso aí incrível, e que medida que tem que agora está esfriando, ou em que ponto que está esfriando, que agora fiquei, enlouqueci. Bora. Okay. Vou tentar me conter aqui. Tá. Bom, estou mostrando aqui que certos movimentos da Terra podem ser associados com muitos climas diferentes, como nós vamos ver. Isso os cientistas descobriram faz uns 40 anos. O que é mais importante, e que você falou no início, é que as condições do clima atual, de fato, são similares àqueles da parte mais intensa da última glaciação. Vejamos. Lembra que eu falei que a última glaciação aconteceu em torno de 12 mil anos atrás ou mais? E veja o que aconteceu. Nós tivemos o fim dessa última glaciação aqui. Então, o clima foi se alterando para chegar a uma mini idade quente. Logo depois, uma era fria. Outra idade quente, outra era fria. Agora, é muito interessante verificar que nós tivemos ótimos climáticos no Holoceno, que foram exatamente nesses períodos aqui, entre 8 a 6.500 anos atrás. E aqui nós temos, em torno de 3.500 a 4.000 anos atrás, a mesma coisa. Veja que no meio nós tivemos épocas mais frias. Sempre uma época quente, eras frias, aqui uma combinação de duas eras frias, quente, frio, quente, frio. E aqui é uma coisa muito interessante. Nós tivemos um ótimo climático romano, que influenciou a expansão do Império Romano. Muito interessante. Logo depois, houve a questão da migração humana, logo depois do ótimo climático romano. Depois, lembra que falamos do período cálido medieval? Então, aconteceu nesse momento, no medioevo, né? Nesses períodos do século XV, XVI, até o final. E logo depois veio a mini era do gelo, ou seja, o mínimo de Maunder.
como você deve lembrar. Então, o que estou falando? Estou falando que há sempre um ciclo de eras quentes e frias, eras quentes e frias. E o que nós estamos falando é que o que aconteceu na última glaciação, do ponto de vista de infraestrutura do clima, vamos dizer assim, são exatamente as condições que estão acontecendo no clima atual, que são similares àqueles da parte mais intensa da última glaciação. Ou seja, provavelmente nós estamos num período interglacial, tropical ou intertropical, ou eventualmente mais quente. Na Terra inteira nós temos uma temperatura média de 14 graus, o que é agradável para o ser humano, mas implica também num período mais quente. Por isso que estamos falando, o clima atual está de fato com uma similaridade com o que aconteceu na última era glacial, ou seja, houve primeiro um clima quente e depois veio a era glacial. É isso que estou falando. Não, aí eu fico mais impressionada ainda, porque nós temos a mídia massiva dizendo que vai aquecer, quer dizer, eles estão falando que vai aquecer, só que eles não contaram que vai esfriar muito depois, é isso. Eles falam, é isso? E eu queria que você voltasse também a... Ok, eu entendi tudo isso, mas eu queria voltar ao assunto das correntes marítimas, porque estando nesses lugares é fácil a gente perceber a influência da água mais quente ou mais fria, basta que a gente vá para a praia aqui e sabe uma corrente mais fria deixa tudo, a gente sente na pele, e isso numa proporção maior pode levar essa sensação aí dessa era glacial. Queria saber como esses movimentos eles estão relacionados e qual é a prova desse diferente ângulo aí da inflexão do mergulho da corrente quente e fria. Sim. Para comentar o que você falou, não contaram com a astúcia do sistema Terra. Bom, nós falamos aqui que movimentos da Terra podem ser associados com muitos climas diferentes. E aqui nós entramos em julho de 2000, o laboratório de propulsão a jato, que está em Pasadena, na Califórnia, é uma divisão de pesquisa científica dos Estados Unidos, anunciou que a causa principal do bamboleio de Chandler é a pressão flutuante do fundo oceânico. E essa pressão é originada pelos câmbios na temperatura e salinidade. Opa, temperatura e salinidade. Me lembra, não é isso? Câmbios na direção das correntes oceânicas. Calma, que eu não entendi o que é o bamboleio, que aí me perdi de novo. Você está dizendo que existe um movimento na Terra, um movimento da Terra, que chama movimento de Chandler, é isso? Bamboleio de Chandler. Bamboleio de Chandler. Então, esse bamboleio, ele é causado por a tal daquelas correntes termossalinas, nome assim, termossalinas, que a gente viu no começo, é isso? Me explica, que quando você explica eu entendo melhor do que quando você lê. Eu preciso gravar. Tá bom. Então, na realidade, é a pressão do fundo oceânico. Essa pressão flutua, né? É mais alta ou é menor. E isso é originado pelos câmbios na temperatura e na salinidade. É isso que estou falando. Entendi, porque a gente tem que pensar numa massa gigantesca de água pesada com sal. Essa água pesada, ela modifica, vai mais para lá, vai para cá, isso faz com que a Terra balance, é isso? Bom, exatamente o ponto é esse. Nós temos que pensar na massa dos oceanos do sistema Terra inteiro. Então, aí nós conseguimos compreender, olha, a pressão do fundo no sistema Terra inteiro, do fundo marítimo, que é causada por essa temperatura e salinidade diferentes, é que causam, então, esse chamado bamboleio de Chandler. E esse bamboleio de Chandler está intimamente ligado
com a fita transportadora da corrente oceânica. Mas, além disso, isso foi somente agora no ano 2000, foi proposto como causa da atividade tectônica maior, incluindo terremotos, vulcanismo e o conhecido fenômeno do El Niño, não é isso? Então, movimentos da Terra, nesse momento, estão intimamente ligados à fita transportadora oceânica. E é muito importante o que você falou. Temos que considerar o fundo oceânico do sistema em Terra como um todo. Tá? Isso Então, parece muito mais fácil de entender essa equação se a gente pensar numa Terra convexa ou numa Terra plana. Por quê? Porque você tem esse bamboleio aqui, conforme a água salgada vai para lá ou vai para cá. Isso faz com que se movimente, essa diferente pressão. É isso que eu vou mostrar nos próximos slides, exatamente. Então, esse movimento do bamboleio é um movimento similar ao que a ciência nos fala de nutação, ou seja, temos um movimento de precessão dos equinócios, que dura, hoje já temos uma ideia mais exata, de 25.920 anos. Esse movimento de nutação, dentro desse movimento de precessão, é exatamente também, digamos, um outro bamboleio que acontece nesse movimento de precessão. Mas, além desse movimento de nutação, nós temos o movimento que chamamos de movimento de Chandler. Ou seja, nós temos um movimento ao longo da órbita, se podemos chamar assim, de precessão, desses movimentos assim, e temos um movimento também pequeno, tipo elipse, em cada ponto desse movimento em torno da precessão. Os homens, principalmente, conhecem quando uma roda começa a trepidar, trum, 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 e fazer barulho, trum, 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 trum. O que acontece? Tem que ser levado para o mecânico para ele colocar pesos na roda para ela se reequilibrar, ou seja, para que o eixo da roda fique somente numa direção, num ponto. Quando esse eixo desequilibra, há um movimento do eixo, que é exatamente o movimento de bamboleio de Chandler. Então, fica mais fácil para os homens, né? Bem mais fácil. Graças a Deus, eu não preciso saber disso. Não tem problema não. Mas vamos na Terra. Eu adorei essa história, porque faz muito mais sentido pensar nesse movimento com o mapa da Terra plana. Ou seja, eu movimentei aqui, esse é o bamboleio que eles falam. Exatamente. Certo. Eu já vou entrar nisso. E esse bamboleio também, ele modifica o clima, porque ele vai modificar onde estão as correntes quente e fria, é isso? Vai modificar o comportamento da fita transportadora oceânica. Cujo resultado é a temperatura que a gente sente. Claro, o efeito é o clima, é o que nós sofremos na pele. E as plantações vão sofrer com isso, ou não? Sim. A comida, a fome, o desenvolvimento humano, as migrações. Por esses movimentos, a gente consegue saber quem sobreviveu, quem não sobreviveu, quem estava no lugar certo, quem não estava, para que a gente saiba os nossos próximos passos. Esse é o ponto principal. Depois da gente entender toda essa questão científica, que temos que recorrer ao passado, não há uma forma fácil de explicar, é por isso que temos várias lives. Mas se juntarmos tudo isso, que seria um processo recombinante das áreas da ciência que nos vão dizendo, olha, isso vai acontecer, é o que nós vamos entender e qual é o momento atual. Por isso, essas explicações todas. Agora, em relação a uma parte da Terra que é muito interessante, é o que a ciência nos diz. Da live anterior, eu puxei esse mapa, suposto mapa da Antártida.
onde estava mostrando que na Antártida existem mais de 100 vulcões que podem estar prestes a entrar em erupção. Muito bem. Mas em Esses relação... vulcões são debaixo d'água, é isso? Os vulcões estão abaixo d'água. Aí, se eles resolvem, se a gente tem, pelo que a gente percebeu, a interferência dos raios cósmicos, das ondas moduladoras chegando, nessa menor atividade solar, se eles resolvem começar a acionar, estar em funcionamento, a gente tem uma mudança na corrente da fita imediata. A gente tem água quente por aí. Olha só, se esses vulcões não aflorarem, se aflorarem, vamos ter também uma interação com a atmosfera. Se não aflorarem, eles vão ter uma interação no comportamento da temperatura embaixo da Antártida, que é exatamente a maior preocupação dos cientistas nesse momento, que é o comportamento da temperatura da água por baixo do gelo. Por quê? Porque o que está acontecendo realmente com os glaciares que estão sobre a água, porque tem glaciares que estão nas montanhas. Então, os que estão na água é que a temperatura eventualmente pode socavar por baixo e criar alguns efeitos nesses glaciares. E é isso que os cientistas, nesse momento, estão olhando com muito vagar. Agora, voltando e entendendo a fita transportadora oceânica, agora, nesse mapa deste tipo de terra, vamos dizer, nós estamos vendo que aqui nós temos a corrente superficial quente, não somente ela é superficial e, portanto, é quente, porque recebe mais radiação solar, mas tem menos salinidade também, menos sal. Essa corrente, olha bem, vem passando entre a América do Sul e a África, e quando chega no Atlântico Norte, como eu falei, ela mergulha devido à ação da salinidade nesse ponto. E aí se torna uma corrente mais fria, de forma que transforma essa fita de corrente de quente para fria e vai interatuando com o clima ao longo do planeta, do sistema Terra, como a gente vai ver. Agora é que vamos entrar em uma coisa interessante. Veja bem, aqui eu estou colocando como se o sistema Terra fosse assim. E estamos vendo uma coisa muito interessante. Não somente essas correntes, digamos em vermelho, são superficiais, mas estamos vendo a combinação dessas correntes superficiais com correntes mais profundas e mais frias. Muito bem, mas o que chama a atenção nesse gráfico, onde é que essas águas mais profundas e frias se formam? E aqui temos, como eu já falei, no Atlântico Norte temos, na realidade, 2 pontos de inflexão, um mais ao norte e um mais ao sul. Então, essa corrente quente mergulha e se transforma numa corrente fria. Dependendo, essa corrente quente vai mais para o norte, temperando o clima na Europa até a Sibéria, ou mergulha antes, fazendo com que as temperaturas aqui, na realidade, fiquem mais frias, porque ela vai esquentando menos. É interessante entender isso. E os outros pontos de inflexão estão aqui, digamos, a oeste da América do Sul e a leste da América do Sul. Então, temos vários pontos de inflexão. E esses pontos de inflexão, pelo que a ciência nos diz, nesse momento, são 4 pontos. O que aconteceria se nós colocamos essa fita transportadora de corrente no mapa da Terra convexa?
Pois é, isso é que eu estou muito mais curiosa, porque depois desse negócio da fita, desse bambolê, eu consigo entender melhor esse tipo de mapa do que o mapa de bola. Mas me explica, por favor. Então, voltando aqui, nós estamos vendo que aqui embaixo da América do Sul e acima da Antártida, digamos, nessa zona limite, nós temos tanto a corrente mais superficial quanto a corrente mais profunda. Se nós transportarmos isto para a Terra convexa, quer dizer, nós temos essas correntes em torno do sistema Terra como um todo. E se nós lembrarmos dos pontos de inflexão, nós vamos ter que um ponto de inflexão é aqui, lembra? Sim, No Atlântico Norte, uhum. e os outros pontos de inflexão estão nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Né? Lembra? Muito Lembra. interessante. Eu vou voltar porque é muito importante. Olha só. Aqui nós temos 2 pontos de inflexão, na parte norte, no Atlântico Norte. Então, aqui nós teríamos 2 pontos de inflexão, ou seja, ou a corrente quente vem até mais ao norte, ou a corrente quente vem até mais um pouco ao sul. 2 pontos de inflexão. Isso influencia todo o clima da Europa e da Sibéria e todo o clima da América do Norte. Agora, para o sul, vejamos, temos 2 pontos de inflexão. Lembra? Uhum. Um a oeste da América do Sul e outro a leste, que seriam esses pontos aqui. Olha só. Nesse ponto aqui, já não vamos considerar mais a oeste nem a leste, mas nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Então, temos 4 pontos de inflexão do sistema da fita transportadora de correntes marítimas que influencia o clima como um todo. Eu entendi essa parte e eu queria saber, eu sei que eu aprendi agora que essas inflexões, onde que ela vai mergulhar de quente para frio, é que vai regular onde vai estar o clima. E que modificação tem nesses pontos agora que mostram, né, que mostram como um alerta para a modificação do clima para essa mini era que se aproxima? Bom, o que é interessante é verificar, pelo que a gente falou, que existem pontos de salinidade mais elevados nesses pontos aqui. Uhum. Por quê? Não sei, mas é o que a gente verifica nesse momento. Agora, eu coloquei aqui para tentar entender um pouquinho mais, quer dizer, codificar a Terra convexa de uma certa forma, pela nossa falta de entendimento, colocar um pouquinho esse mapa da Terra desse ponto. Então, nós estamos dizendo aqui que na América do Norte, esses 2 pontos ficam aqui, e em volta da Terra, na América do Sul, um ponto fica aqui e outro ponto fica aqui. Eu ainda, quer dizer, já verifiquei a escala em relação às latitudes em que isso pode acontecer. Isso vai nos levar a uma próxima live. Mas uma coisa que eu quero salientar aqui, se já entendemos então que a fita transportadora depende e está intimamente ligado com o bamboleio de Chandler e modifica o clima de acordo com os pontos de inflexão da corrente quente na corrente fria, temos um outro ponto aqui muito interessante que aconteceu no final da última era glacial. O que aconteceu? Nós estamos mostrando aqui a América do Norte e aqui o Canadá. Na era glacial, toda essa área do norte dos Estados Unidos, incluindo o Canadá, formou um enorme glaciar. Quando essa glaciação terminou, que é o início do Holoceno,
período no qual nós estamos, o que aconteceu? Começou a derreter esse glaciar. E o derretimento causou o influxo de água doce no oceano. Se é água doce, ela é mais leve. Mas lembra que aqui, nessa altura, essa água era mais profunda? Sim. Então, se eu coloco água doce, estou levantando essa água profunda, não é isso? Estou levando para cima. Certo, porque ela ficou mais leve. Ela ficou mais leve. O que aconteceu? Aconteceu isso aqui. Um bloqueio das correntes marítimas. Olha só. A glaciação... Me dá um medo, preciso dizer para vocês que o negócio está ficando, cada live que passa está mais apavorado ainda. Não. Eu não acho apavorante, eu acho, na realidade, excitante entender cientificamente o passo do tempo em relação às manifestações do sistema Terra. O que eu estou dizendo é que, no final da última glaciação, esta água doce atuou sobre essa corrente mais profunda, que era mais fria. Então, levantou essa corrente e bloqueou a fita transportadora oceânica. O que aconteceu? Bom, o que aconteceu é que imediatamente veio uma outra glaciação que atingiu toda a parte norte, a Europa e a Sibéria. Foi isso que aconteceu. Então, nós chegamos à conclusão, olha, temos períodos frios, períodos quentes, isso tudo influencia a fita transportadora oceânica, cujo efeito é exatamente temperar o clima nas partes onde nós estamos, e cujo efeito poderia ser também levar-nos a uma outra era bastante fria. Eu tenho perguntas aqui de pessoas que moram na Argentina, na Terra do Fogo, Ushuaia, são pontos de inflexão, o que pode acontecer e que sinais tem agora de que esses pontos de inflexão estão movimentando, né? Quais são esses marcadores que você percebe agora? Bom, você está puxando a minha língua para falar da próxima live, mas esses... A gente está aqui numa curiosidade que não se aguenta, né? Mas vamos ver um pouco o que acontece nesses pontos que você mencionou. Ou seja, vamos ver se encontro aqui o mapa para mostrar. Esses pontos de inflexão, quer dizer, o pessoal da Argentina, a Patagônia, o Chile, esses pontos de inflexão é que transformam a água quente em água mais fria. Olha o que vou dizer. Esses são os pontos em que o frio vai acontecer mais rápido, né? São pontos de inflexão. Esta era fria, da qual estamos falando e que está se aproximando, vão ser sentidas, em primeiro lugar, nesses pontos aqui, que é na Argentina, Patagônia, e vai demorar mais para acontecer, olha só, no coração nessa latitude do Brasil. E aqui vocês lembram, vamos tentar lembrar um pouquinho, que essas correntes estão em volta de todo o sistema Terra. Muito bem. Esses pontos de inflexão estão aqui, aqui e estão aqui. Mas eles influenciam o clima nas latitudes. Lembra? Então, nós temos aqui essa latitude. E veja uma coisa muito interessante, que nessa latitude nós estamos dizendo, pelas informações que temos, que o clima será mais temperado, da mesma forma que na Austrália. Mais temperado, a previsão é menos 25 graus, está super temperado o negócio. Imagino que não é temperado. Para onde que vai no Ushuaia a temperatura? Desculpa, eu não me aguentei. Pode falar. Mas eu ainda não falei das temperaturas, mas já estou adiantando que as zonas mais temperadas do planeta
do sistema Terra, na realidade, serão nessa latitude que inclui o Equador até o Trópico de Capricórnio, que passa pelo Paraguai. E exatamente também nas latitudes da Austrália. Então, se tem um lugar seguro para estar, então o que a gente vê de movimento político acontecendo no mundo dizendo o Brasil é um país perigoso, o Brasil é um país que tem uma incidência aí de doenças muito grande, não venham, não venham, não venham, faz uma difamação do Brasil, sendo que aqui e na Austrália são os lugares seguros do mundo, pelo que se aproxima. Ah, que interessante. E quem está no bunker fica tranquilo, é isso? Ah, que bunker? Onde é que o bunker, esses bunkers, a gente vê essas histórias dos fatos da conspiração, que tem bunker, que tem proteção, esses aí, eles estão tranquilos? Roupa de neve. Depende em que latitude eles estão, porque o bunker pode estar protegido, pode ter todo o sistema de aquecimento, mas se sair para fora e estiver numa latitude que vai ser muito fria, não sei. Entendi. Então, para a Argentina que está nos ouvindo aqui, essas histórias de que tem ouro ali, perto de Perito Moreno, que foi guardado ali nos bunkers, é melhor eles pegarem logo o ouro, porque senão ninguém mais consegue chegar lá. Então, a temperatura na Terra do Fogo e na parte mais austral, elas serão os primeiros indícios de que a era glacial está se aproximando, é isso? É muito interessante isso, quer dizer, o relógio mostrando que vai acontecer essa era mais fria vai começar nessas latitudes. Então, a gente já sabe, quem mora nessa região, agora a gente tem que pôr no nosso noticiário, então, as temperaturas e junto com de Perito Moreno, vai ser sempre a temperatura. Se ali baixar, a gente já sabe que está na hora de pegar o casaco, mais ou menos isso. Isso não dá para saber em quanto tempo. Por exemplo, pode ser uma coisa muito brusca, como foi a última era glacial, que deixou os mamutes comendo e foram congelados automaticamente. É uma coisa assim violenta? É isto que nós vamos ver. Vamos deixar isso para as próximas lives. Cheia de perguntas. Aqui tem um monte de pergunta aqui para fazer para você, mas tudo bem. Vamos lá. Continuando a sua explicação, se você quiser passar o outro slide. E o outro slide, devido ao tempo que a gente combinou de não ser muito comprido, é exatamente esse daqui. Certo. Os movimentos da Terra nos ciclos de 20 a 400 mil anos que influenciam o clima. Nossa Senhora! Então, essa equação climática, que ela é bastante complicada, que a gente viu, começando pelo... Deixa eu colocar aqui nós dois na tela. Começando a incidência desses raios cósmicos com as ondas moduladoras, também chamadas de ondas gravitacionais, combinados com o relógio do Sol, mostrando a menor atividade solar, permitem que esses raios entrem, eles modificam e podem causar esse vulcanismo, como a gente viu, o vulcanismo, os terremotos, e aí a gente está estudando hoje o movimento das correntes, que nos indicam que esta era glacial, ela se aproxima. Alguns relógios já foram detonados, como o relógio até dos abalos sísmicos que foram ouvidos em toda a Terra, e agora tem um outro relógio da temperatura. Quando as temperaturas ficarem, por exemplo, então nesses pontos de inflexão, que é o que a gente precisa acompanhar, em Perito Moreno, na Terra do Fogo, ou no Atlântico Norte, quando eles começarem a esfriar além da conta, significa que essa era glacial está se aproximando. Devem ter outros marcadores também, que a gente vai acompanhar nessas próximas lives. Eu consegui resumir, então, esse capítulo de correntes marítimas? Exatamente. São capítulos do relógio do sistema Terra que estão nos mostrando para onde a gente está caminhando. Sem esquecer que esse relógio começou a ser acionado
pelos raios cósmicos galácticos por causa do mínimo solar, que está permitindo a entrada com total força desses raios cósmicos galácticos. É tudo uma dança cíclica, cujos efeitos nós estamos começando a sentir agora no sistema Terra, não somente do ponto de vista de continentes e águas, mas principalmente em nós, a humanidade. Né? Eu agradeço muito as suas explicações. Convido a todos, então, para a próxima live, que vai falar desses grandes ciclos de movimento da Terra, para que a gente possa compreender esses marcadores e se preparar. E agora, pelas correntes marítimas, a gente já viu quais são os lugares mais seguros do mundo para a gente estar. O coração do Brasil, realmente, o Brasil é o país que não só vai fornecer alimentos, como a gente vê, esse interesse global. Então, a gente começa a perceber o jogo geopolítico com o jogo da temperatura, que é o que o governo oculto fez conosco nesse último tempo. Eles começaram a falar desse aquecimento, e aí aparece todo esse cenário maléfico do governo do caos, dessa contra-informação, para esses olhares atentos à terra do Brasil. Eu agradeço muito, convido vocês, então, para uma próxima live, para que a gente possa compreender muito melhor esses movimentos da mini-era glacial que se aproxima. Eu agradeço e agradeço, Teodoro, suas considerações, se você quiser fazer. Obrigado a todos, até a próxima. Até a próxima, e a gente vai, então, enviar o link para que vocês fiquem atentos à próxima live, que vai falar sobre a mini-era glacial e os movimentos cíclicos da Terra. Até mais.